O Corinthians tomou 3-0 do Cruzeiro, no jogo que poderia inclusive ter sido mais. Aí alterou completamente o planejamento de vídeos. Eu tento planejar aos poucos, né? Fazer um planejamento certinho. Nem sempre eu cumpro, a verdade é essa. Eu planejo, mas nem quer dizer que eu mesmo vá cumprir aquilo que eu planejo. Pareço um dirigente do Corinthians, meu planejamento às vezes é nível Augusto Melo. Mas eu decidi fazer um vídeo especial, porque a revolta, o clubismo falou mais alto e lembrando que eu não tenho advogado, eu não sou pessoa pobre, então dá pra ver pelo meu cenário que eu não sou rico nem nada. Infelizmente eu não posso falar tudo aquilo que eu penso sobre tantos dirigentes, sobre alguns jogadores do Corinthians. O meu departamento jurídico não me permite, que é minha mãe e meu pai. Não tem dinheiro para bancar um processo, muito menos eu. Mas é isso, pessoal. Vamos fazer uma análise aí sobre esse momento atual do Corinthians, depois de tomar 3 do Cruzeiro e estar na zona de rebaixamento, apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, um show de horror mais uma vez. Então já peço para você deixar o seu like se você também é indignado com o Corinthians, ou se você é algum rival que está se divertindo com a situação, dá o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e divulga esse vídeo aí para dar aquela força para quem está começando, que está revoltado com o seu time de coração. Um abraço aos torcedores do Fluminense, esses daí me entendem, apesar de eles ganharam a Libertadores ano passado e o último título do Corinthians foi em 2019. E um abraço sempre aos torcedores do Grêmio, que também está numa situação complicada. Mas começando pela diretoria, né? A grande culpada de todo esse momento ruim do Corinthians é a diretoria. E eu não falo da diretoria passada, que obviamente tem uma culpa enorme no rombo financeiro que existe do clube, na situação do Corinthians nos últimos anos. O André Chances e o Duílio deveriam pagar por tudo que mal que fizeram nos últimos anos do Corinthians. Mas eu falo da diretoria atual, né? Do senhor Augusto Melo, do executivo de futebol Fabinho Soldado, do Rubão que estava lá, de todos, Marcelo Mariano e o Caramba 4. Todos esses grandes culpados são os grandes responsáveis por esse ano, por esse momento do Corinthians. Caiu na primeira fase do Paulistão, um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, uma campanha péssima até aqui. E é isso. Assim, tem que falar sobre o que a diretoria do passado fez? Tem. Mas quem deixou o Corinthians na zona de rebaixamento, quem montou esse elenco, quem fez a escolha de técnico, quem está metendo o clube em página policial dia sim, dia não, é a diretoria atual. É a diretoria comandada pelo Augusto Melo, que é um mentiroso costumais, é isso que ele sabe fazer, é só isso que ele faz. Só promete, não cumpre, somente não dá as caras, também a tapa, se esconde completamente da responsabilidade. O problema também é quando ele resolve aparecer e falar, ele também só mente, também não fala a verdade, não é honesto com o torcedor, não é honesto consigo mesmo. Eu acho que o Augusto Melo nem sabe quando está dizendo a verdade, quando está dizendo mentira, né? Então, mentiroso é um cara completamente despreparado, é um lunático, está completamente deslumbrado. Eu não acho que é uma pessoa de boas intenções com o clube, eu acho que é assim como as diretorias passadas, está muito mais preocupado com o pessoal, ganho pessoal do que ganho do clube. É um completamente lunático, né? Na verdade que ele surgiu com a ideia de roda gigante no Parque São Jorge, era grande chamariz da campanha dele em eleições passadas. E nós elegemos ele, elegemos um pateta para presidente. Não, nós não, né? Porque eu não voto nem você. Os sócios do clube elegeram um pateta como presidente. A gente achou que, botando fim à renovação e transparência representaria uma possibilidade de novos futuros para o Corinthians. E aí a gente está vendo alguém que é capaz de ser tão ruim quanto pior. Honestamente, eu acho que o Augusto Melo tem um potencial destrutivo para o Corinthians maior do que a renovação e transparência. Sim, com 6 meses de gestão, eu digo com toda tranquilidade, o Augusto Melo tem um potencial pior do que quem estava antes dele. Com toda certeza. Porque olha tudo que ele fez de cagada em 6 meses. Tudo isso. Tem diretoria em clube grande que não faz isso em 3 anos. Ele conseguiu em 6 meses. Imagina esse cara com mais 2 anos de mandato. Eu acho que qualquer início de melhor do Corinthians começa com o presidente caindo. O Corinthians precisa de impeachment. O Corinthians precisa de um monte de coisa, mas tem que começar pelo impeachment dele. O Augusto Melo não tem condição nenhuma, não tem condição moral, não tem condição ética, não tem condição de capacidade profissional. É um incompetente, um mentiroso. E ele precisa cair. Porque se ele não cair, ele vai rebaixar o Corinthians. É isso, o planejamento dele, as decisões, a falta de convicção, o amadorismo, vão rebaixar o Corinthians. Ele precisa cair urgentemente. Mas a renovação vai, a transferência vai voltar, mas fulano de tal vai assumir. Cara, não interessa. Porra, foda-se. Eu não tenho como saber do futuro. Eu não tenho bola de cristal. A gente sabe do presente. O presente que a gente é presidido por um maluco. E que vai rebaixar o clube se deixar. O Corinthians demorou para demitir o Antônio Oliveira. O trabalho do Antônio Oliveira tinha ido pro saco. Demorou para demitir.
E pô, o segundo jogo com o interino, nada contra o Lúcia, que tá pegou uma bucha de canhão, até ganhou o jogo. Mas assim, o Corinthians pegou uma sequência decisiva e muito importante, com vários confrontos diretos na briga contra o rebaixamento, com um técnico interino. Demorou para demitir o técnico e já estava com o trabalho fadado ao fracasso. Todo mundo sabia que o Antônio Oliveira ia ser demitido, menos a diretoria, porque não demitiram porque queriam ter um substituto. Pronto, demitiram e não tinha substituto. Estão se humilhando pelo Carille, que porra, não é nenhum técnico sensacional. A gente tá falando de um puta técnico que vale a pena se humilhar. É o Carille, porra. Não tá fazendo um trabalho nem incontestável na Série B pelo Santos, tendo o maior orçamento, tendo o melhor time. O trabalho dele já é passivo de críticas lá. E tá se humilhando, uma diretoria completamente perdida, amadora. O nosso querido Fabinho Soldado, ninguém viu, ninguém vê. É o dirigente, o executivo de futebol que não fala uma palavra, ninguém sabe a voz dele. Se soltar ele num shopping na Zona Leste, lá em Itaquera, ninguém vai xingar ele, porque ninguém sabe quem ele é. Nunca dá as caras, um trabalho péssimo. Quando ele precisa trabalhar, ele liga pro Flamengo para pedir dicas, né? Porque só conhece gente que trabalhou lá, só conhece jogador que trabalhou lá. E esses são os grandes culpados. A diretoria atual do Corinthians é enorme, culpada. E tem que começar nos meus bois, né? Augusto Melo, Fabinho Soldado, o Rumão também. São os grandes culpados dessa fase ruim do Corinthians, desse início de 2024 péssimo. Não é nem início, né? Metade do ano já. Desse brasileirão de merda até aqui. E tem que rolar impeachment. Tem que derrubar o Augusto Melo o mais rápido possível. Pelo resto de bem do clube que sobra. Nem sei se dá pra salvar o Corinthians esse ano ainda. Mas acho que qualquer salvação do Corinthians passa por um presidente. Porque o Corinthians não tem presidente, né? Tem um pateta lá que não tem condição alguma de presidir. E que tem esse lance da Vagivete aí, mas o meu advogado não permite comentar o que eu penso desse caso. Mas é isso. A diretoria é a grande culpada. O trabalho do Antônio Oliveira, no começo, ainda tinha algumas coisas para eu falar, mas a reta final foi muito ruim, demorou para ser demitido. O coitado do Larúcia já não era. O Corinthians devia ter esse jogo contra o Cruzeiro. Já era para ter um novo técnico, mesmo que ele nascido um, 2 dias. Não era para ter chegado com um auxiliar interino do Sub-17 ou agora Sub-20, sem definição sobre o técnico. Era o Corinthians já era o Corinthians tendo certo esse técnico. E não anunciou. Tem um jogo super decisivo contra o Vasco meio de semana. É possível que vá com o interino de novo, porque eu não duvido da incapacidade dessa atual diretoria. E antes do jogo ele passou prometendo que essa semana teria muitas novidades. Faz 6 meses que ele promete que vai ter novidades no Corinthians, há 6 meses que eu não vejo nenhuma, né? Que a gente fica só esperando. É impressionante, o patrocínio Master que não fecha mesmo, tendo 10 a 20 interessadas. Nem Light do CT, lembra dessa história? Até subiu de tanto, ficou prometendo para a semana que vem. Aquela tal semana de transparência também foi pro saco, também ninguém nem lembra mais de tanto que ele prometeu e não cumpriu. E a montagem do elenco. Assim, as diretorias antigas fizeram muita merda, deixaram o clube na situação péssima, mas quem pagou 25 milhões em Pedro Raul e 25 milhões em Mateuzinho foi o Augusto Melo e sua diretoria, e foram contratações completamente erradas, até pelo molde, né? Apostar no Mateuzinho para ser ali uma competição ao Fagner, ok, por um dado momento, não era um negócio maluco e real, mas os moldes na negociação desde o início foram uma merda, e tinha dado errado, eles insistiram para pagar 25 milhões de Matheusinho, isso é pior. E o Pedro Raul era um completo erro, já sabia desde o início que ia dar errado, e obviamente está dando errado. O Corinthians é um elenco que tem o Matheus Zonelli no gol, e nada contra, ele até vem se esforçando bastante, mas claramente o Corinthians não vai escapar do rebaixamento com o Donelli no gol. Ele não é goleiro que vai salvar o Corinthians. É um goleiro que está tendo suas primeiras oportunidades, pode crescer, tudo bem, mas o Corinthians precisa de um goleiro mais pronto. Não sei se é o Hugo Neneca, esse goleiro, ou se vai ser necessário até mesmo ir no mercado atrás de um nome melhor. A zaga não passa confiança alguma. A perda do Lucas Veríssimo no início do ano, também por culpa da diretoria, foi um baque enorme. Era para ser a liderança da defesa e talvez a liderança técnica desse elenco. E perder ele foi um peso enorme. O Félix Torres e o Kaká são zagueiros que não passam tanta segurança assim, porque tem chuvas e trovoadas. Podem fazer ótimos jogos, também podem fazer jogos merdas e falhas bizonhas, como o Félix Torres fez nesse primeiro gol do Cruzeiro. O Kaká também já falhou, etc. O lance do gol anulado, pelo amor de Deus, né? O Kaká era pra ter feito o gol, né? Nem pra ter anulado aquele gol do Raniel se o Kaká fizesse o óbvio, que era empurrar a bola pra rede num gol sem goleiro. Mas ao invés de cabeça ele resolveu ir de peito, sei lá por quê. Você tem a lateral direita, o Fagner. Quem é o Fagner? Quem diria que o Fagner tá lesionado no momento ruim, né? Há uns 5 anos que sempre que o Corinthians entra em crise ele se machuca. E sabe quando ele vai voltar? Quando o clube conseguir ganhar umas 2 vitórias assim, a poeira baixar um pouco, ele vai voltar. Escreve o que eu diga.
Quando a poeira baixar um pouco, o Fagner volta. Na lateral esquerda, Hugo e Bidu é de doer os olhos. O Hugo, péssimo, horrível. O Bidu também é horrível na defesa, assim como o Hugo. Mas o Bidu ainda faz uma graça solta no ataque, né? Mas o Hugo nem isso. É uma situação calamitosa. Precisa muito no lateral esquerdo. Precisa muito também de um zagueiro que passe confiança. Porque Félix Torres, Kaká são chuvas e trovoadas. Você tem Gustavo Henrique e Caetano que não passam segurança alguma. Você olha para a posição de volante, o Ranieri, ele é alérgico a dar um passe para frente, ele não consegue tocar a bola para frente. Impressionante, mas é um bom marcador, muito útil. O Breno Bidon é muito bom. Mesmo no Corinthians com tantos problemas, ele e o Galo são os que tentam fazer alguma coisa nesse meio. Eu acho que o Bidon tem muito mais lúcido do que o próprio Galo. O Coronado, uma vez ou outra, entra bem. O problema do Coronado é o tamanho do salário que paga, não o desempenho dele em campo em si. Não é um grande desempenho, mas você vê que o jogo tem alguma qualidade que pode ser útil num time mais ajustado. Se olha para as pontas, o Wesley tá irritante demais, meu Deus. Ele até consegue um drible ou outro, mas assim, não toca a bola, a finalização de jogadores é muito ruim. Eu acho que ele precisa de um banco até para proteger ele. A gente acaba esquecendo que ele é um jovem, é normal oscilar. Mas o momento dele não é bom. Mesmo assim, ele ainda consegue criar uma outra coisa, mas é um jogador muito fominha, ele é muito irritante. Até para quem tá assistindo e também para quem tá dentro de campo, justamente isso. Ele não toca para ninguém. E tem horas que dar o passe é a melhor opção. Eu acho que até seria bom ter um banco para ele, até para proteger ele também. Pedro Henrique Romero, é como você dar um tiro no seu próprio joelho. Impressionante. O Romero. Bom, eu sou muito grato ao Romero por salvar o Corinthians no rebaixamento ano passado, mas. Minha nossa, que temporada péssima. E o Pedro Henrique também não é um cara que anima muito. Pode ser útil em alguns momentos, mas também não é um jogador que anima tanto. E temos de falar do seu Yuri Alberto, né? Puta que me pariu. 1,5 milhão por mês e ele foi colocado no bolso para um zagueiro do Palmeiras que nunca tinha jogado no profissional. Só é leão contra time fraco do Paulista, contra os pedreiros lá da Sul-Americana, que ele faz gol e joga bem. Agora, na Série A, pedir para ele jogar bem, pedir para ele ganhar disputas, pedir para ele fazer gol, parece ser pedir demais. Eu acho que é um cara que, em alguns momentos, eu acho que ele passou de uma fase de ser muito mais criticado do que deveria, a começar a estar numa fase que tá faltando mais crítica, porque ele não para em pé, perde todas as divididas, muito erro técnico. Eu acho ele um bom jogador, não tô aqui dizendo que ele é pago nem nada, mas tá num momento ruim e precisa jogar mais. O time precisa mais dele. Ano passado a bola não chegava, esse ano a bola tá chegando bem mais e a capacidade, a porcentagem de conversão dele tá decepcionante. Muitos gols perdidos, muitas chances perdidas por erro técnico dele, erros bobos e erros até idiotas em alguns momentos. Mas é um jogador que pode ser muito útil. Eu acho que no coletivo mais ajustado, no momento melhor, é um cara que vai ser útil sim. E faz falta não ter um reserva, né? Porque se o Pedro Raul é a opção. E o Pedro Raul, entre ter o Pedro Raul e um Cone, eu prefiro o Cone do que ter o Pedro Raul. Impressionante. Até porque o Cone tem a mesma velocidade do Pedro Raul. Impressionante. Mas é um elenco cheio de problemas. Diferente do ano passado. No ano passado era um elenco que tinha muito nome, que tinha mais qualidade, mas era um elenco completamente vagabundo, sem sangue nenhuma. Esse é um elenco que corre. Raça não é um problema desse elenco para mim. O problema desse elenco é falta de maior qualidade, falta de melhor planejamento. Um elenco que foi mal montado e mal montado às pressas e pessimamente montado quem estava envolvido. E falta de um técnico bom e falta de um presidente. O Corinthians precisa, acima de tudo, de um presidente. Não dá para continuar com Augusto Melo, Fabinho Soldado, Rubão, Marcelo Mariano e caramba, 4. Essa turma se deixar vai rebaixar o Corinthians. É um clube que precisa definir urgentemente um técnico e com um técnico seja capaz de organizar isso minimamente e fazer com que esse time seja mais competitivo. Por incrível que pareça, o Corinthians, mesmo com as atuações ruins, mesmo com problemas, é um time que cria bastante. O ataque consegue criar. Mas tem um problema que o ataque também perde muito gol. É muita gente tomando decisão errada ali. Agora, defensivamente, é uma peneira e precisa de reforços ali. A defesa precisa mais de... Para mim, a defesa precisa mais de reforços que o ataque em si. Tanto no setor de meio quanto a linha de defesa como um todo precisa bastante de reforços. Mas é isso, pessoal. Gostaria de deixar os meus mais sinceros. Vai para aquele lugar, para toda a diretoria do Corinthians, para os jogadores também, para todo mundo. Eu quero saber de você, torcedor corintiano, o que você acha desse momento do Corinthians. De você, que é rival, que assistiu até aqui, com certeza está dando muita risada. Deixa aí nos comentários também. E é isso. Não vai ter vídeos assim revoltados, é raro. Mas depois de tomar um 3-0, que poderia ter sido mais, a gente deixa o clubismo falar mais alto, né? Espero que as coisas melhorem no Corinthians, apesar de eu achar que vai demorar para melhorar. Se melhorar, né? Tem que torcer muito aí pelos outros continuarem indo muito mal. Tem que torcer para Grêmio, Fluminense mal, Vitória, Atlético Goianiense, mas a quem tiver aí na frente também
ramelar, porque tá difícil, hein? Se escapar do rebaixamento, tá ótimo esse ano. Mas é isso aí, pessoal. Deixa aí seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também dá aquela força divulgando o vídeo para os seus amigos corintianos ou rivais. Muito obrigado por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.